Todas acharam? Amém? Diz assim o livro de Atos. Havia em Jope uma discípula com o nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Até aí. Amém. Podem sentar. Nunca é fácil, né, pegar o microfone e ministrar a palavra do Senhor, porque é uma responsabilidade muito grande. E tem só 6 anos que eu não ministro. A última vez que eu ministrei foi lá no Amapá, lá na minha cidade. E de lá para cá, então, eu só venho ministrando para crianças, que também é muita responsabilidade, porque o que a gente fala para uma criança, ela pode levar para a vida toda. O adulto ainda tem um discernimento. Não, ela falou coisa demais. Não, ela falou coisa de menos, né? Mas para a criança é totalmente diferente. Então, irmãs, desde que eu comecei a ler Dorcas, né? Era um nome bíblico que eu já conhecia, porém nunca tinha me aprofundado na história dela. E eu confesso que quando eu comecei, há um mês atrás, a mergulhar na história de Dorcas, ela me trouxe uma transformação e me levou lá para o ano que eu me converti, quando eu estava no primeiro amor, praticando aquelas primeiras obras, com aquele anseio todo, né? Aquela sede de estar na igreja, de fazer. Eu venho de uma família católica e praticante, celebrava missas com o padre, eu era ministra de Eucaristia. Então, me levou assim bem lá mesmo no meu passado. Então, pode ter certeza que antes da palavra ir para vocês, ela já veio para mim e já causou uma transformação aqui dentro. E quem era Dorcas, né? Dorcas, o nome em grego, e Tabita em aramaico. Ambas são a mesma pessoa. Dorcas foi a única mulher na Bíblia que eu a vi ser chamada por Lucas como discípula. A gente já ouviu algumas histórias e o significado do nome Dorcas, Tabita, ambos têm o mesmo significado, significa gazela, um animal este gracioso, elegante e que tem a ver com a beleza das coisas. E são sobre essas coisas que nós vamos falar hoje. Mas Dorcas, uma mulher discípula, a única mulher discípula que eu encontrei na Bíblia com esse nome. Então, o que quer dizer discípulo? Discípulo, sabemos que é aquele que reproduz aquilo que o seu mestre ensina. É aquele que não é só ouvinte, mas aquele que pratica aquilo que ele ouviu com o seu mestre. Aqui no caso, Dorcas certamente ouviu, ou no sermão, ou através de outros, né, o chamado para o discipulado. E ela não só ouviu, como começou a praticar o discipulado. E quem era Dorcas? A Bíblia não nos traz a referência de esposa ou uma boa cônjuge, como foi Priscila, nem de fidelidade e pureza, como foi Maria, aqui nós já ouvimos, nem de sabedoria e coragem, como foi Priscila, Abigail, nem adoradora e hospitaleira, como foi Lídia. Mas a Bíblia vem nos falar de uma mulher enaltecendo uma mulher que foi amiga, que ajudou o próximo com aquilo que ela tinha, com o dom que ela tinha, com o talento que ela tinha nas mãos. Lucas descreve Dorcas como uma mulher notável, admirável. Você já pensou você ser descrita como notável, admirável? Olha só que grandiosidade é para a mulher, né, ter esse reconhecimento, não para enaltecer
engrandecer-se a si mesmo, mas para glorificar o nome do Senhor através das suas obras, através das suas atitudes. E assim, Lucas descreveu Dorcas como uma mulher notável, admirável por suas obras e pelas esmolas que ela dava aos pobres e aos necessitados. E isso nos remete lá a Tiago, capítulo 1, versículo 27, que nos ensina sobre a verdadeira religião. E diz: a verdadeira religião, aos olhos de Deus, pura, sem falhas, consiste em cuidar, amparar o órfão e as viúvas. Então, aqui nós vemos uma mulher que é notável pelas suas obras, por praticar aquilo que Jesus nos ensinou lá atrás, né? E a vida das viúvas daquela época era muito difícil, pois quando seus maridos morriam, se o marido deixasse alguma dívida, né, ali, falecesse com dívidas, quem assumiria era a esposa. E a esposa tinha que quitar a dívida do marido. Olha só como os tempos mudaram, né? Hoje, se o marido morrer, né, deixa lá tudo, mas era obrigado a mulher a ficar com a dívida do marido. E como é que essa mulher iria pagar a dívida do marido? Ela teria que dar todos os seus bens para quitar a dívida do seu esposo. Por isso que naquela época, né, tinham muitas viúvas, e as viúvas necessitavam muito do apoio, da caridade, do próximo, das esmolas, de quem assim mais tinha. Deus sempre demonstrava muita preocupação com as viúvas e com os órfãos. E por isso essa mensagem tão linda que ele nos deixa em Pedro, a verdadeira religião, não é? É acolher a viúva na sua tribulação, é ajudar o órfão. Você já pensou essas guerras aí que nós tivemos, né, aí fora do Brasil, quantas crianças órfãs ficaram? Isso parte do coração, né, ver tantas crianças que perderam a família completamente. E a verdadeira religião consiste nisso, em amparar a viúva na sua tribulação, em cuidar do órfão. Isso é puro para o Senhor. E Dorcas foi uma mulher notável e admirável por todas as suas boas obras. Como costureira, ela fazia túnicas e vestes para as pessoas necessitadas, principalmente as viúvas. Ela tinha um ministério totalmente voltado para ajudar o próximo, especialmente as viúvas daquela época. Era uma mulher que fazia toda a diferença na vida daquelas mulheres. Certo dia, Dorcas adoeceu e morreu. Sim, aquela mulher notável, aquela mulher que tocou a vida de muitas pessoas, aquela mulher que impactou a vida de outras mulheres, que abençoou a vida de outras mulheres, adoeceu e ela morreu. E aquela mulher, Dorcas, tinha um papel tão fundamental e importante na vida daquelas pessoas que, quando ela morreu, causou grande tristeza e comoção. Imagina, você tem hoje um porto seguro na sua vida, seja o seu pai, seja o seu marido, seja o seu cônjuge, seja um filho, seja qualquer pessoa. Agora se coloque no lugar daquelas mulheres, daquelas viúvas que só tinham Dorcas ali naquele momento para dar vestes, dar esmola e dar o que comer. Como que a gente se sentiria perdendo o nosso porto seguro aqui na terra? O nosso alicerce. Então foi exatamente assim que Dorcas ficou. Aquelas viúvas que dependiam da sua generosidade, foram tocados pela vida de Dorcas, pela obra das suas mãos e pela bondade do seu coração. Aquele momento foi um momento de grande tristeza e de grande dor para aquelas mulheres e para aquelas pessoas. Eu não posso dizer só mulheres, porque certamente haviam órfãos e toda uma comunidade que dependia de uma única mulher ali, que era Dorcas,
que dependia da bondade, que dependia que Dorcas colocasse em prática aquilo que ela aprendeu com Jesus, aquilo que ela aprendeu talvez no Sermão da Montanha ou em outro momento, no encontro dela com Jesus. Queridos, e nós quando morrermos? O que as pessoas sentirão com a nossa partida? Será tristeza? Será alívio? Ah, ainda bem que foi embora. Dava trabalho demais. Falava demais. O que as pessoas vão falar da nossa partida? Ou vão sentir dor por ter perdido alguém que fez a diferença na sua vida? Alguém que você fez a diferença na vida dela? O que será que vão falar de nós? Aquelas mulheres sentiram dor, tristeza. Certamente o mundo delas ali desabou, porque elas perderam o porquinho de ouro delas, a galinha de ouro delas, a mulher que abençoava a vida delas constantemente, porque elas dependiam da esmola do próximo. Ah, Senhor, mas eu sou cozinheira. O que eu vou fazer se eu sou cozinheira? Como é que eu vou servir o meu irmão, a minha irmã, a minha comunidade, a minha igreja, alguém, se eu sou só cozinheira? Para quem você já fez ou já serviu um prato de comida? Senhor, eu só tenho um salão de beleza. Quantas mulheres você já viu com autoestima baixa e já foi lá e falou, vai lá, vou te dar um dia de beleza. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Não importa se seja uma vassoura, se seja uma receita de nutrição, se seja um livro, o que importa é para Deus. Não importa se você é PhD, ou se você é diarista, ou se você está numa grande faculdade ou não. O que importa para o Senhor é você usar o seu talento em prol do outro. Porque, às vezes, a gente não tem esse olhar de cuidado com o nosso irmão. Às vezes, a gente não tem esse olhar de cuidado com quem está do nosso lado. Às vezes, é vergonha, né? Eu costumo falar sempre assim, que o norte e o centro-oeste é muito diferente nos termos cristãos. Lá nós somos muito acalorados, lá assim, nós geralmente nos dedicamos mais, nos doamos mais ao próximo. Eu falo por experiência própria, como quem chegou aqui. Então, é que nós sejamos mais amorosos e tenhamos mais um olhar mais atento ao próximo, à necessidade do próximo. E não importa se é o pouco que nós temos, o que importa é que nós usemos o que nós temos para glorificar o Senhor. Não importa o talento que Deus te deu, seja simples, pequeno, grandioso, mas que nós saibamos usar para glorificar o Senhor, com aquilo que Ele nos deu. Eu, ouvindo uma ministração, buscando inspirações para trazer para vocês essa mensagem, a pastora Helena falou assim, não importa se você é diarista, quantas famílias você pode ministrar por dia em uma casa? Não importa, né? Se você é médico, quantos pacientes você pode ministrar no seu consultório? Então, para Deus, o grande e o pequeno têm o mesmo valor, tem o mesmo cheiro, é agradável. E o Senhor se agrada de tudo que nós fazemos, do pouco que Ele nos dá, aquilo que a gente coloca na obra dEle, aquilo que nós usamos para honrar e para glorificar o nome dEle. Então, Dorcas morreu. E depois de terem lavado o seu corpo, que era um ato muito importante naquela época, quando a pessoa morria, eles lavavam o corpo, né? Eu até aprendi agora um pouquinho também com a história do Silvio Santos, né? Que ele é judeu e teve lá uma cerimônia judaica. Então, as mulheres pegaram Dorcas, lavaram o seu corpo e subiram para um quarto alto. E aquilo era tão importante para eles, aquele ato de lavar o corpo dela, mas também era uma demonstração de amor.
a colocaram em um quarto alto. E eu quero que vocês leiam comigo agora, lá em Atos 39. Atos 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo, ou em outras traduções, no quarto alto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhes pedissem: não demorem em vir ter conosco. Pedro atendeu o seu chamado e foi ter com eles. Conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as vestes e as túnicas que Dorcas havia feito para elas. Olha só. Aquele momento eu fico me colocando lá na história. Se coloque também lá na história. Imagina, né? Ali o seu Porto Seguro morreu. Lá perto tinha um profeta do Senhor e ele foi chamado para ir ali. E esse Pedro não era o mesmo Pedro lá de trás que andava com Jesus e que Jesus teve que repreender ele falando: Pedro, Pedro, quando te converteres, volta e ajuda o teu próximo. Esse aqui é o mesmo Pedro, Madinha, só a história que é outra. E esse Pedro aqui já é um Pedro convertido. Né? Pedro estava lá naquela cidade curando, né, os enfermos. Pedro já estava naquele auge dele que até a sombra dele curava. Então, Pedro foi chamado ali. Então, quando eles ouviram que Pedro estava lá na cidade vizinha, surgiu uma esperança. Viram uma esperança lá no fim do túnel. Né? Talvez eles pensaram, Pedro está ali, Pedro andou com o mestre, Pedro pode, assim como ele pode curar, talvez ele possa ressuscitar. E Pedro chegou ali. E a primeira coisa que aquelas mulheres fizeram foi o quê? Ir chorando até Pedro e mostrando o que Dorcas havia feito por elas. E você? E nós? O que nós temos para apresentar para o Senhor? O que nós temos feito pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, que nós possamos dizer: Senhor, eu fiz isso. Não foi para minha glória, mas foi para a tua glória. Precisamos, irmãs, ter um olhar mais caridoso ao próximo. A gente precisa ter essa sensibilidade de sentir a dor do próximo sem que ele venha nos falar, porque às vezes para ele é muito conflitante ele ter que chegar e te falar: nossa, eu estou precisando disso, estou precisando de sapato, estou precisando de um vestido, de uma blusa, né? E isso aconteceu comigo há uns anos atrás, logo quando eu cheguei aqui em Anápolis. Graças a Deus, no Amapá a gente sempre tivemos uma condição financeira muito boa. Só que, e a gente sempre semeou muito, eu e a minha família, nós sempre semeamos muito na obra do Senhor. Só que chegou um dia que o Senhor nos chamou, e o Senhor simplesmente, assim, tirou tudo da gente, para que a gente não carregasse aquilo que a gente tinha. E nós viemos fazer a obra missionária, e muitas pessoas até hoje perguntam como foi que você veio para aqui, Anápolis, né? E a gente chegou aqui a Anápolis por revelação do Senhor. Quando nós saímos na obra, o Senhor falou: vocês vão caminhar por 7 cidades, na última vocês ficarão e só vão sair de lá quando eu mandar novamente. E a cidade foi Anápolis. A última cidade, aqui estamos nós até hoje. E o Senhor falou que por lá atrás nós termos semeado muito, que não era para a gente ter medo para onde a gente ia, e que era para a gente deixar tudo. Quando foi um dia, a minha filha está aqui, ela era bem pequena, eu precisava muito de uma bolsa, muito mesmo. E não era por vaidade, era porque eu necessitava, eu não tinha nenhuma. E eu pensava, eu não acredito que eu era aquela Regina lá de trás, que tinha tudo, que abençoava, que dava, hoje estou aqui necessitada. Para mim isso foi muito difícil de aceitar, porque eu sempre fui a pessoa que ajudei.
E, de repente, eu me encontrei numa situação em que eu precisei ser ajudada. E eu nunca esqueço disso. Morava aqui atrás, passando ali, e também só me conhecia. Sabia que talvez, assim, se alguém me oferecesse, eu iria ficar com vergonha. Se alguém me perguntasse, eu iria ficar com vergonha. E talvez não aceitaria, não falaria que precisava. E eu, caminhando aqui, encontrei uma lixeira numa rua, ali, uma casa ali na esquina, perto do parque. E quando eu olho assim, eu vi a bolsa. Falei, gente, aquilo é uma bolsa? Eu passei, não lembro se ela estava comigo, andei, eu falei, não, eu não vou voltar. E aí, naquele momento, o Senhor falou assim comigo, é a tua bolsa, vai lá pegar a tua bolsa. E eu voltei, fui lá no lixeiro, né? A bolsa não estava no meio do lixo, ela estava separada, assim, embaixo. Geralmente as pessoas põem para as pessoas levarem mesmo, né? Quando fica assim. Eu falei, Senhor, desse jeito? E aí o Senhor falou, pega, que é a tua. E eu peguei a bolsa, fui embora para casa, cheguei lá, a bolsa intacta, não tinha um arranhão, não tinha nada. Eu falei, não, eu não estou acreditando nisso, não. Senhor, por que né? Por que o Senhor não usou uma pessoa? Não era pelo fato da bolsa estar lá, mas me levou a pensar algumas coisas. O quanto que às vezes as pessoas não têm esse olhar pelo outro, de que a mulher precisa de alguma coisa. Né? Às vezes a gente tem demais, a gente não se dispõe a dar, né? A nos desfazer, a abençoar o próximo. Mas eu saí dali feliz com a minha bolsa e andei com ela por uns 3 anos, que a bolsa era muito boa. Então, que nós venhamos, amadas, ter esse olhar pelo próximo. Às vezes a gente nem imagina, né? Às vezes a gente vê assim a pessoa, mas sempre está bem vestida, mas está assim, às vezes não vai querer não, né? Mas eu acho que a atitude tem que ser nossa, de chegar e falar, olha, eu tenho isso, você aceita, você quer? E assim abençoar, porque a gente não sabe como a outra pessoa quer. E a não ser que seja por revelação de Deus, né, você não vai saber se você não tiver a sensibilidade, esse olhar pelo próximo. Então, Pedro, né, chegou ali e aquelas mulheres foram, né, chorando muito e mostrar tudo que Dorcas havia feito. Então, Pedro pediu para que todas aquelas mulheres se retirassem da sala, do quarto, e ali falou com aquela voz, imagina assim, a voz esplêndida de Pedro, né? Tábita, Dorcas, levanta-te. E olha só que graça. E Dorcas ressuscitou. E Tábita ressuscitou. Que maravilha, porque eu mesmo ainda não tinha aprofundado na história e não sabia que ela tinha sido ressuscitada até hoje, um mês atrás, a estudar essa palavra. Para mim, só Lázaro tinha sido ressuscitado. E o outro lá que foi com a sombra de Pedro. Mas, às vezes, eu já tinha lido essa passagem, mas quando a gente só passa a ler e tem aquele momento que Deus foca a nossa mente, né, a nossa visão em algo com mais profundidade. Então, ali Pedro foi aquele Pedro já convertido, né? Foi tão usado por Deus, né? Foi um discípulo que era bravo e tudo mais, mas naquele momento ele estava convertido. E naquele momento ele estava fazendo a vontade de Deus. E Dorcas ressuscitou. Agora imagina a alegria daquelas mulheres. Quem é a mulher mais feliz aqui da igreja, mais alegre? Quem é? A Madinha. Agora imagina 300 amadinhas. 300 amadinhas pulando de felicidade. Por quê? Porque o Senhor trouxe a vida a Dorcas, trouxe a vida à mulher que estava impactando ali a geração dela. O Senhor trouxe a vida à mulher que estava dando vida a elas. Porque quando o Senhor nos dá vida, nós damos vida a outras pessoas. E quando o Senhor nos abençoa, nós abençoamos outras pessoas. E o nosso papel é muito simples, é só ajudar. É só fazer. O Senhor, eu falo isso, irmãos, por experiência própria, o Senhor, Ele nunca nos deixa sem recompensa. O Senhor nunca nos deixa. Uma hora a conta vai fechar, e seja aqui na terra ainda, seja lá no céu, uma hora nós receberemos a recompensa e o galardão.
e Dorcas e aquelas mulheres ficaram alegres, a alegria voltou, os olhos começaram a brilhar. E aquelas que outrora estavam ali chorando, né, por Dorcas, agora estão celebrando a vida. Então, a história de Dorcas não só traz grande impacto para nossas vidas, como também levou para a vida de Pedro, né? Como também foi um instrumento para que Pedro ressuscitasse ali através, que Jesus ressuscitasse através de Pedro, pelo santo nome poderoso de Jesus. Então, Dorcas, eu me agraciei na história de Dorcas. Dorcas foi uma mulher maravilhosa. Uma mulher que realmente se doou. E que mulher notável é essa, né? Que mulher notável foi essa que atraiu os olhos do Senhor? Que atraiu, né, de Jesus, o poder da cura, que atraiu ali de Jesus, né, um olhar misericordioso, um olhar de perdão, uma verdadeira discípula. Porque hoje falamos muito de discípulo. Mas, assim como Pedro naquela época andava com Jesus e não era convertido, assim também temos hoje. Muitos discípulos que não são convertidos. Mas cremos que seja uma questão de tempo, que o Senhor também faça transformação, não só na vida dos homens, como das mulheres também. E que até na nossa morte nós sejamos, que até a nossa morte seja para glorificar o Senhor. Que até na nossa morte alguém possa ir lá e falar: ela foi admirável, ela foi boa, ela mudou a minha vida, aquela palavra trouxe transformação. E eu quero aproveitar esse momento e falar para a Marlene. Em uma das minhas idas e vindas, a Marlene foi uma Dorcas na minha vida. Eu precisava de acolhimento, de moradia, por uma semana, até desocupar a casa que eu tinha alugado. E a Marlene, né, foi a mulher que abriu as portas da casa dela para mim e para minha família morarmos durante esse período. Então, seja Dorcas na vida de alguém, seja Lídia na vida de alguém, seja Abigail na vida de alguém, seja Maria, seja Priscila na vida de alguém. Porque sempre tem alguém que precisa de você. E que a vida dessa notável, extraordinária mulher nos ajude a servir o Senhor com amor, com benevolência e com cuidado com o próximo. Irmãos, nós não somos salvas, irmãs, pelas nossas obras, mas as nossas obras falam sobre nós. As nossas obras refletem quem nós servimos e quem é que nós servimos. As pessoas têm que ver Jesus através de nossas obras. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Não adianta a irmã estar precisando de um sapato, eu orar por ela, eu te abençoo em nome de Jesus, vai. Se eu tenho um que eu também posso dar para ela levar. Ou se a irmã está precisando de um prato de comida, não adianta orar, vai. Alguém lá na frente vai te abençoar. Abençoe você, a sua despensa está cheia. Então, que nós tenhamos esse olhar cuidadoso e amoroso pelo próximo. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa mensagem. Era para eu ter prego sobre Maria, não deu certo, né? E aprove o Senhor que eu estivesse aqui falando sobre essa mulher, porque certamente o primeiro impacto que ela trouxe foi para a minha vida. A primeira reflexão que ela trouxe foi para a minha vida. E que assim nós possamos seguir, né, essa mulher, esse exemplo dela, que ficou para a gente, como a pastora falou, sobre a importância. Eu achei muito importante mesmo essa série de ministrações, porque a gente vê mais falar sobre os homens, né? Pedro, Paulo, João, os apóstolos, né? E aqui, hoje mesmo, nós vemos mais uma linda história de uma única mulher, a única mulher na Bíblia que foi chamada de discípula de Jesus. Olha que honra nós sermos chamadas de discípulas de Jesus. Praticantes da vontade de Jesus. Praticantes dos ensinamentos de Jesus. Então, quem é discípula, deixa um legado. Um legado de amor e marca a vida do próximo.
E assim eu encerro essa mensagem hoje, falando para as irmãs que tenhamos esse olhar mais cuidadoso com a nossa irmã. Às vezes a gente tem demais. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não tenho nada, né? Eu sou do lar, o que, que eu posso fazer? Vai lá, pergunta se a irmã está precisando de uma faxina. Ali a Marlene tira 8 horas de faxina na casa dela. Ajuda uma irmã. Sabe, às vezes é na mínima coisa que faz toda a diferença. Às vezes a gente acha que não é nada. Às vezes a gente acha que é só um brinco, é só um sapato, isso aqui. Mas você não sabe o que vai impactar na vida daquela pessoa, o fato de você ter lembrado dela, o fato de você saber que tem alguém preocupada com você. Então, se você tem demais, compartilha um pouco com a sua irmã, com o seu próximo, e que nós venhamos aprender como essa mulher notável e admirável que foi Dorcas. E que assim nós possamos seguir. Eu quero que vocês fiquem de pé para nós orarmos. E que se nós estivermos pelo menos 1%, né, dessa admiração que Dorcas teve, né, de tudo que ela conquistou, de tudo que ela fez, e em nenhum momento a Bíblia fala que foi por soberba, que foi por altivez, mas sempre fala que foi por amor. E amor àqueles que Jesus deixou aqui na terra, né? E que nós possamos fazer isso por aquele. Como a pastora falou, nada é por acaso. Se você está aqui hoje, não foi acaso. Se o Senhor colocar alguém no seu caminho, não foi por acaso. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te peço, Senhor amado, que derrame, Senhor, no coração das minhas irmãs, Pai, a pureza, Senhor, o amor, Pai. Senhor, que venhamos ser mulheres notáveis, Senhor, admiráveis, Pai, pelas nossas boas obras, Senhor. E que assim, Pai querido, nós venhamos, Senhor, transcender, Pai, do Teu amor, Senhor, que através de nossas vidas, Senhor, nós venhamos, Pai, impactar outras vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, suprir, Senhor, a necessidade, Pai, do órfão, da viúva, de todas as mulheres, Senhor, que necessitam, Pai querido, de ajuda, Senhor. Seja espiritual, Senhor, seja de oração, Pai. Seja material, Senhor. Mas que o Senhor venha, Pai querido, prover, Senhor, o calçar, Senhor, o vestir, Pai, o alimento na vida de todas as pessoas, Senhor. E que nós sejamos Dorcas, Pai. Mulheres notáveis, mulheres admiráveis, que não nos cansemos de fazer o bem, Senhor. Mas sim, Pai, que tudo venha a ser, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Eu abençoo, Pai querido, a vida das minhas irmãs, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor esteja conosco, Senhor, para hoje e para sempre. Eu agradeço essa oportunidade. Só faziam 6 anos, né, que eu não ministrava, mas tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para o Senhor. Amém.